podem ser perigosos e muita gente tem medo. Sei lá, acho que pode cair na gente, fazer um estrago legal, eu tenho medo. Eu respeito, porque eu já vi dentro de um bueiro 2 vezes, sair ali como se fossem rodopiando, muito fogo, entende? Foi uma vez só, e outras vezes vários, eles saíram do bueiro e ficaram rodando, até desaparecerem um barulho incrível. Tem gente que vacila demais mesmo. Tem gente que fica jogando bola, fica no campo, fica andando à toa demais. Aí ocasiona acontecer e morrer, né? A chance de uma pessoa ser atingida por um relâmpago é de 1 para 1 milhão. Mesmo assim, há quem diga que não se preocupa com eles. Não tenho medo nenhum dos dois. Fui criado na Bahia, dentro do mato, que o relâmpago caía, a gente não acontecia nada. Eu acho maravilhoso, nunca tive medo. Afinal, que fenômeno é esse que encanta, assusta e mata? O relâmpago é uma grande faísca. É uma grande faísca que a natureza produz, porque as nuvens, quando são de tempestade, são nuvens grandes. Essas nuvens grandes que você observa no céu, geralmente no verão, né, que é onde você tem mais calor, a água é evaporada, sobe, né? Aí se condensa e você tem movimentos de ventos muito intensos dentro de uma nuvem que são capazes de separar cargas numa nuvem. Essas cargas elétricas, né, elas estão sendo separadas por esses ventos, mas chega uma hora que a grande concentração delas vai tentar fugir para algum canto, tá certo? Nada na natureza se concentra em demasia, né? E as cargas elétricas vão buscar um aniquilamento delas, que se faz por exemplo, entre cargas positivas e cargas negativas. Isso é uma faísca, é tal como você vê numa tomada, uma faísca. Só que o raio é uma grande faísca que às vezes vem também para o chão, né? Não só ocorre dentro das nuvens, que a maioria das descargas são feitas dentro da nuvem, mas algumas delas vêm para o chão e se tornam perigosas porque são faíscas muito intensas, né? Então os raios são de vários tipos? Sim, você tem raios principalmente dentro das nuvens, são esses clarões que a gente observa, principalmente quando está anoitecendo, a gente vê esses clarões dentro da nuvem, né? Mas também você tem esses raios, né, essas faíscas que vêm para a terra. E essas são as perigosas porque uma descarga elétrica, né, de grande intensidade pode danificar um aparelho ou até matar uma pessoa, né, como a gente tem visto por aí nesse verão. O relâmpago também pode ser compreendido como uma corrente elétrica muito intensa que ocorre na atmosfera. Tem uma duração típica de meio segundo e um comprimento de 5 a 10 quilômetros. Ele é consequência do rápido movimento de elétrons de um lugar para outro. Os elétrons se movem tão rápido que fazem com que o ar ao seu redor se ilumine, resultando em um clarão. Do aquecimento desse ar surge um som, conhecido como trovão. Dentro das tempestades, diferentes partículas de gelo tornam-se carregadas através de colisões. Acredita-se que as partículas pequenas tendem a adquirir carga positiva, enquanto que as maiores adquirem predominantemente cargas negativas. Sobre a influência de correntes de ar ascendentes e descendentes e da gravidade, estas partículas tendem a se separar de tal modo que a parte superior da nuvem adquire uma carga líquida positiva e a parte inferior uma carga negativa. A separação de carga produz então um enorme campo elétrico tanto dentro da nuvem como entre a nuvem e o solo. Quando este campo eventualmente quebra a resistência elétrica do ar, um relâmpago tem início. Nós estamos já pesquisando há mais de 10 anos, né, os relâmpagos aqui no Brasil, mas é uma coisa feita também no mundo inteiro, né, e no Brasil nós somos um dos grupos de pesquisa, né, talvez como um grupo que está com
pesquisa feita assim, em termos científicos, né? Em termos de conhecimento teórico do assunto. Né? O que foi descoberto de mais importante nesse período? Nós temos observado que os raios aqui no Brasil, né, além de serem mais frequentes, né, também são mais intensos. Né? Essas são evidências que nós estamos tendo e essa é uma grande motivação para a nossa pesquisa, porque os parâmetros que nós utilizamos para a proteção têm sido importados, vamos dizer, e nós estamos criando aos poucos nossos próprios parâmetros de proteção, né? Essa é a ideia da pesquisa aqui no Brasil. A ideia de relâmpago está sempre ligada a nuvens de tempestade, embora possa ocorrer em associação com vulcões ativos, tempestades de neve ou até mesmo tempestades de poeira. O que é mito e o que é verdade quando se fala em relâmpagos? Em relâmpagos, né? Por exemplo, de que não existem relâmpagos quando não está chovendo. Né? Recentemente, fim de semana passado, eu estava jogando futebol e eu pedi para parar o jogo porque comecei a ouvir trovões, né, e raios por perto, e as pessoas falaram: bom, mas não está chovendo. Se não está chovendo, não tem relâmpagos. Isso é um mito, é um erro. Né? E é um erro perigoso, porque não é pelo fato de não estar chovendo que não pode haver essa incidência de relâmpagos. Normalmente, você tem incidência de relâmpagos onde não está chovendo, né? Independentemente, né, do local estar na chuva ou não. Algumas regiões são mais suscetíveis à queda do raio? Sim, em termos assim em grandes dimensões, né? No Brasil, por exemplo, toda a região do sudeste, onde você tem as frentes frias, a região da Amazônia, onde você tem está perto do Equador, o calor é intenso, você tem grandes nuvens de tempestades, certamente. E depois localmente você tem esses topo de montanha, né? Não é bom você estar fazendo excursões, né? Escaladas em topo de montanha no verão, lá pelas 3, 4 da tarde. Isso é uma coisa que tem que se evitar, porque topo de montanha sempre é uma região de alta incidência de relâmpagos. Mais de 99% dos relâmpagos no solo são do tipo nuvem-solo. Durante as 2 últimas décadas, eles têm sido detectados e mapeados em tempo real em largas regiões por vários sistemas de detecção. Alguns países, como os Estados Unidos, Japão e Canadá, estão inteiramente cobertos por esses sistemas. Outros países, como o Brasil, estão parcialmente cobertos. Estima-se que cerca de 100 milhões de relâmpagos nuvem-solo ocorram no território brasileiro todo ano. Aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, interior paulista, um grupo desenvolve pesquisas sobre a eletrodinâmica da atmosfera da Terra. A ênfase dos trabalhos é a pesquisa sobre relâmpagos no país. Um dos projetos desenvolvidos pelo grupo utiliza esta antena americana, que localiza onde cai o relâmpago. Hoje o Brasil conta com aproximadamente 20 antenas como esta. Acredita-se que os relâmpagos têm um largo efeito sobre o meio ambiente. Eles provavelmente estavam presentes durante o surgimento da vida na Terra e podem ter participado na geração das moléculas que deram origem à vida. Relâmpagos provocam incêndios e, com isso, participam na composição de equilíbrio das árvores e plantas. Eles modificam as características da atmosfera ao redor das regiões onde ocorrem. Cerca de 30% das vítimas de relâmpagos morrem, a maioria por parada cardíaca e respiratória. No Brasil, o número de vítimas fatais é de quase 100 pessoas por ano. Quem consegue sobreviver sofre por um longo tempo de graves sequelas, como a perda de memória e distúrbios do sono. Mas esses acidentes podem ser evitados se algumas regras de proteção pessoal forem adotadas. Um local que não se deve estar num dia de verão à tarde é o topo da montanha, claro. Então, se você vai fazer uma escalada, planeje para fazê-la de manhã, né? E não ficar à tarde, lá pelas 3, 4 horas da tarde, no topo de uma montanha, que é muito perigoso. Depois, evite ficar em lugares descampados, né? Você vai jogar um futebol de campo, não vai jogar futebol de campo à tarde, num dia de tempestade, né? Procure jogar de manhã e, se tiver uma tempestade, interrompa essa atividade, né? Não se deixe levar pela paixão do esporte e continuar esse jogo nas condições de risco, né? Condição de risco é quando você está começando a ouvir os trovões e quando a tempestade, você vê os raios por perto.
Depois, há situações em que é impossível se proteger, vamos dizer, se você está num campo aberto, não tem nenhuma estrutura sólida, né? Porque o lugar ideal é dentro de casa, é dentro de um prédio, por exemplo, dentro de lugares subterrâneos, né? Não basta estar embaixo de uma simples cobertura, né, sem paredes, isso não serve. Mas se você estiver numa situação onde você não tem essa possibilidade, então a melhor coisa a fazer não é nem ficar de pé num campo aberto, nem ficar deitado num campo aberto. Porque de pé você é o ponto mais alto. E deitado, se o raio cai no chão, a corrente pode passar pelo seu corpo. Então, o que você deve fazer é procurar se agachar, né, e pôr a cabeça entre as pernas, né? Assim você busca uma situação de menor estatura, né, mas não fica deitado. Essa seria a melhor situação. Para quem estiver dentro de casa, quais os cuidados que devem ser tomados? Os cuidados que se devem ser tomados dentro de casa é ficar, por exemplo, evitar contato com eletrodomésticos, né? Você não vai estar falando no telefone, por exemplo, porque o telefone inclusive é perigoso porque pode cair um raio na linha telefônica a 1-2 km de distância e ele vir pela linha e produzir um choque em você. Então você evita falar no telefone, você evita tomar banho nessa hora, né? Porque o raio pode vir pela tubulação, você evita utilizar eletrodomésticos, inclusive para protegê-los o bom é desligar todos os eletrodomésticos. Se você estiver, por exemplo, numa situação extrema, né, num local desprotegido, no topo de uma montanha normalmente, sentir que o cabelo está levantando, né, os pelos dos braços estão levantando, isso significa que o relâmpago está prestes a cair.